Quem fala nesse vídeo é Terry McAuley, coordenador de arbitragem de futebol americano da American Athletic Conference. Esse é um vídeo de treinamento que se concentra nos pontos de ênfase do Manual de Mecânica da NCAA. Esse vídeo é sobre conduta antiesportiva de jogadores e é uma sequência, um vídeo sequência do vídeo de controle de lateral. Esses dois vídeos juntos servem para frisar a importância de gerenciar os jogadores e técnicos de tal forma que a gente não impeça que eles façam o seu trabalho, nem impeça que eles reajam espontaneamente durante a partida. Às vezes isso é meio difícil de definir o que é certo e o que é errado, mas os guias desse vídeo devem ajudar bastante a arbitragem. Os seguintes documentos possuem esses guias que vão ser discutidos nesses vídeos. Os pontos de ênfase do Manual de 7 Árbitros da NCAA de 2014, o guia da Coordenador Nacional de Arbitragem no site da CFO e a regra 921A do livro de regras desse ano. Esse vídeo vai dividir conduta esportiva de jogadores em duas categorias principais: ações de comemoração e ações de provocação. A gente está dividindo dessa forma porque parece que os árbitros estão interpretando da mesma forma esses dois tipos de atitude e apesar delas estarem na mesma seção no livro, elas devem ser tratadas completamente diferentes porque elas são ações completamente diferentes. Recentemente, os árbitros têm feito um excelente trabalho de usar o bom senso em determinar se houve ou não uma falta por ações prolongadas durante uma comemoração. Os árbitros não atacam mais os jogadores e se mantêm uma distância razoável observando as ações dos jogadores, tendo uma visão melhor da situação inteira e permitindo reações espontâneas dos jogadores. No entanto, apesar do bom trabalho da aplicação da arbitragem, alguns jogadores estão começando a tomar liberdades e a agir de forma exibicionista ou desrespeitosa. Por esse motivo, nós criamos uma lista de atitudes de comemoração que nós esperamos que sejam automaticamente penalizadas, independente da situação do jogo. Essa lista está no apêndice F do Manual de Mecânica. Alguns itens dessa lista estão no livro de regra. Essa lista não é exaustiva e ela vai evoluir à medida que o tempo passar. Essa é a lista que a NCAA considera como faltas automáticas: cortar a garganta, qualquer demonstração de violência com armas, tirar o capacete, a pose de Heisman, gestos com conotação sexual, danças, high stepping, enterrar a bola no gol ou girar a bola. Algumas dessas nós não consideraremos faltas. Vamos discutir isso a seguir. Outras ações vão requerer o bom senso da arbitragem em decidir se são prolongadas ou excessivas. Nós temos que reconhecer que pode haver outras situações que não estão na lista e que deverão ser penalizadas imediatamente. As seguintes jogadas ilustram algumas ações que não fazem parte do jogo e que nós queremos que sejam penalizadas. As três primeiras são óbvios e claros cortes de garganta. Observe o jogador que fez o tackle depois da jogada. 1, 2 cortes de garganta. Isso deve ser penalizado imediatamente, automaticamente, independente da situação de jogo. Aqui uma interceptação e o jogador que interceptou a bola vai fazer várias vezes o gesto de cortar a garganta. O gesto de cortar a garganta deve ser, sim, penalizado automaticamente aqui no Brasil. O jogador que fez o tackle de novo no final da jogada, e essa jogada era uma 3ª para 6, era uma grande jogada de terceira descida, mas o corte de garganta vai dar uma primeira descida automática para o adversário. Nós temos visto mais danças e por isso a gente colocou isso na lista de penalidades. Não interessa se a dança foi boa ou não, é uma falta automática. Isso na NCAA. Aqui nós vamos continuar usando o bom senso e permitir certas danças. Essa, por exemplo, seria permitida, foi após um touchdown.
A pose do Heisman no fim da jogada, não importa se foi longa ou se foi rápida, a pose do Heisman também é falta automática na NCAA. Aqui vamos continuar julgando situação por situação nesses casos. Pular para dentro da endzone, a gente não falou sobre isso no início do vídeo e tem sido bem feito pela arbitragem a determinação de se é falta ou não. Quando o jogador não está ameaçado, ele não pode pular para dentro da endzone, e é o que acontece nessa jogada, que elimina o touchdown. É uma falta, não teve ameaça ao jogador, então ele não podia ter pulado para dentro da endzone. Nessa jogada há uma ameaça, portanto não há falta. A gente vai ver que o jogador que vai marcar o touchdown estava ameaçado pelos adversários, por isso ele pula para dentro da endzone sem falta. E aqui algumas ações que são legais. Aqui no fim dessa jogada o cara que fez o tackle está muito animado, mas ele está se dirigindo para o lado, para longe do jogador que ele derrubou. É uma reação espontânea, não é falta. Nessa jogada de touchdown, o recebedor vai jogar a bola para o alto, mas não vai ser muito alto, não vai ser longe da arbitragem, ele não está isolando a bola, então não é falta. Lembrando que um dos objetivos de se marcar falta quando um jogador isola a bola é impedir que o jogo seja atrasado. Nessa jogada, uma reação espontânea do corredor no fim da jogada. Ele larga a bola ao invés de jogar ou tacar no chão, sem falta. E aqui a gente permite uma sinalização de primeira descida rápida, imediatamente no fim da jogada, sem ser uma atitude prolongada. Em suma, houve pouca mudança com relação ao guia que determina quando os jogadores passaram do limite. No entanto, há algumas atitudes que devem ser penalizadas sem aviso. Acreditamos que se os árbitros continuarem sendo consistentes nesse sentido, usando o bom senso em determinar se as ações são prolongadas ou excessivas, os jogadores vão aprender e a gente não vai precisar mudar as regras. Ações provocativas são completamente diferentes de ações comemorativas. Celebrações são atitudes positivas de indivíduo ou dos times que permitem que os jogadores demonstrem orgulho por seus esforços. Por outro lado, ações provocativas têm o intuito de diminuir e desrespeitar o adversário e, por extensão, o jogo. Há bastante tolerância em permitir que os jogadores se expressem de forma positiva. Não há tolerância a atitudes provocativas a um adversário. Deixa eu ser perfeitamente claro. Deve haver tolerância zero para ações provocativas. Nós transformamos isso num ponto de ênfase porque em muitas situações os árbitros estão escolhendo conversar ou ignorar ações provocativas. Esse vídeo vai deixar claro o que é atitude provocativa e se elas devem ser penalizadas sem aviso, independente da situação de jogo. Atitudes provocativas normalmente são das seguintes formas: ficar em cima de um adversário, bater palma na cara de um adversário, apontar para um adversário ou para a lateral do adversário, parar na frente do adversário ou jogar a bola no adversário. Essas são dicas visuais que ficam claras para todo mundo e devem ser penalizadas. Percebam que a gente usa a palavra atitudes. Isso porque provocação verbal normalmente pode ser resolvida com conversa, contanto que não cruze o limite da decência. Por exemplo, jogadores se falando enquanto estão se afastando normalmente podem ser resolvidos de outra forma que não uma flag automática. No entanto, quando um jogador é claramente o agressor e fica na frente de um adversário, então uma falta seria justificável. As próximas jogadas vão demonstrar os tipos de ações que devem ser imediatamente penalizadas sem aviso. No fim dessa jogada, depois de uma bela porrada na lateral, o jogador vai ficar em cima do jogador, vai passar por cima do jogador. Isso não é para se conversar com o jogador, isso é para se marcar falta imediatamente. O jogador que fez o tackle aqui de novo, no fim da jogada, vai passar por cima do adversário, olhando para baixo, falta sem aviso. Nessa jogada a gente vai ver duas ações. Uma delas é legal, a ação do jogador que fez o tackle, número 9.
Ele está se afastando do jogador, ele está muito animado. Isso é só uma reação espontânea, não é provocação do adversário. Se ele fizesse isso em cima do seu adversário, aí seria uma falta, mas ele está se afastando. O que o número 34 faz é falta. Ele vai para cima do adversário, passa por cima dele, isso é falta sem aviso, isso é provocação do número 34. Ficar sobre o adversário. No fim da jogada, o número 26 volta para ficar em cima do adversário, provoca o adversário e é falta. Fim da jogada, depois de uma interceptação na área da lateral. O jogador que deu o tackle vai ficar por cima do seu adversário, vai provocar ele bem aí. Isso é falta sem aviso, provocação. Esse é o resultado quando a gente não marca falta nesse tipo de provocação. Infelizmente, muitas das jogadas que a gente vai ver não foram penalizadas, e é por isso que nós transformamos isso num ponto de ênfase. De novo, ações provocativas. Em cima do adversário, bate palma na frente dele, olhando para ele, falta sem aviso. Atitude provocativa. Exibir os músculos. O ato de exibir os músculos em si, longe do adversário, não é necessariamente uma falta automática, a não ser que se torne um ato prolongado ou excessivo. Agora, fazer isso em cima de um adversário é provocação e é falta. De novo, ficar por cima de um adversário. Viu o número 19, no fim da jogada, fica em cima do adversário, passa por cima dele. É isso que esse tipo de atitude cria. Agora ele vai voltar, parar na frente do adversário, vai bater na frente dele. Isso também seria uma falta por provocação. Bater a palma na frente do adversário. Isso não é para se conversar, é para marcar falta sem avisar. Nessa jogada nós temos 4 situações, 4 jogadores diferentes provocando. Número 39, esse jogador batendo palma, esse jogador 92 e esse outro jogador aqui. Qualquer um desses 4 poderia ter sido penalizado por provocação e você certamente estaria correto de penalizar mais de um jogador nessa situação. Ficar na cara do adversário, o tackle é perfeitamente legal dentro de campo. Mas ele volta, fica na cara do adversário. Isso é uma atitude provocativa, deve ser penalizada sem aviso. No fim dessa jogada, gesto de dormir. Esse sinal é provocativo, é a provocar um adversário e é falta. Dá tchauzinho para um adversário. Bom tackle legal, deu tchauzinho, isso é provocação. Esse outro já não é uma provocação, ele só está batendo palma pela jogada que foi boa. Não está fazendo isso na cara de um adversário. Isso não seria falta. Jogar a bola no adversário. O recebedor vai receber uma bola para touchdown. Só esse ficar por cima, pular, isso já poderia ser uma falta. Mas aí ele vai jogar a bola no pé do adversário. Isso é provocação e é falta. No fim dessa jogada a gente vai ver o jogador número 89, ele vai provocar o banco adversário. O banco adversário é aqui, ele vai virar e provocar o banco. Isso é falta por provocação sem aviso. De novo, provocar o banco adversário. Vem aqui o 42. Isso é falta e foi marcado nessa jogada pelo back judge, eu acho. Mais uma vez, provocar o banco no fim da jogada, número 17. De novo, prolongado, excessivo, não durante a jogada. Isso é provocação, foi rápida, mas é falta por provocação. E a última jogada tem uma bela porrada no retornador. E o defensor que deu o tackle vai voltar e ficar sobre o adversário. Isso é falta por provocação e a gente tem que prestar atenção nesse tipo de situação. Tem que estar atento às situações de fim de jogada. Resumindo, a gente deve reconhecer as diferenças entre as duas categorias de conduta esportiva.
As atitudes comemorativas, com as exceções que já foram citadas, permitem com que os árbitros usem o bom senso para determinar se o jogador quebrou o intuito da regra ou não. Atitudes provocativas são absolutas e não há tolerância para violações de qualquer jogador a qualquer momento. Em qualquer dos casos, marque a posição da arbitragem no início do jogo se a situação surgir. Ignorar normalmente leva às consequências mais sérias no fim do jogo. Mantenha-se consistente durante o jogo e durante a temporada. Não há exceções por causa de rivalidade ou por importância de jogos. Esse vídeo tem o intuito de mostrar como o Comitê de Regras está levando a sério a necessidade da aplicação consistente das regras de conduta antiesportiva de jogadores. E nós garantimos que você tem o nosso total apoio na aplicação desses guias.